noite, irmãos. Espero que todos estejamos bem e que a paz do Senhor esteja com todos nós, nos alegrando, nos fortalecendo neste momento. Nós temos na nossa igreja vários eventos, embora separados, mas nós estamos com vários eventos. E é importante a participação de todos para que todos estejam em comunhão, de uma certa forma, em comunhão, em estar se vendo um ao outro, em estar interagindo um com o outro. Isso é muito importante nesse momento. Nós temos os nossos momentos de orações, nós temos os nossos momentos na quinta-feira. Os momentos de quinta-feira têm sido muito bom, porque é um momento onde nós nos vemos, um momento onde nós nos debatemos, trocamos ideias, dentro de um texto bíblico. E tem sido muito bom isso. Nós temos o nosso culto de domingo. Nosso culto de domingo é dessa forma, como os irmãos já conhecem, mas também nós temos paralelo a este culto, nós temos o culto de adolescentes e nós temos o culto de infantil, todos eles acontecendo no mesmo momento. Tem sido uma bênção e agradecemos o empenho de todos os irmãos que têm se doado a esses trabalhos. Nós temos ainda os momentos da EBD, onde a Sara está postando estudos bíblicos que foram desenvolvidos nos retiros, que tem sido uma bênção esses momentos também. Tá? Nós temos os momentos também, um atendimento psicológico, que a igreja está, os profissionais da igreja e outros profissionais estão desenvolvendo com algumas pessoas que estão mais ansiosas nesse momento. Nós temos também o nosso projeto Trampolim, desenvolvendo várias atividades, várias lives, tá? Mostrando como é que são as oficinas, mostrando palestras importantes, e tem tudo isso tudo tem sido muito, muito bom. Nós, na igreja, estamos com a campanha de cestas básicas. Tá? Essa campanha não é minha, não é da Ivone, essa campanha da igreja é de todos nós. Tá? Então, assim, sinta-se desafiado, todos nós da Igreja Evangélica da Fé, a estarmos conseguindo 50 cestas básicas. Esse mês a gente já conseguiu 37. Está faltando 13 cestas para completarmos as 50. Então vamos nos esforçar, vamos ver o que podemos fazer para que nós possamos atingir essa meta. A pandemia tem desenvolvido em nós algumas coisas que são importantes, tá? No desenvolvimento do caráter cristão. E uma das coisas que o cristão precisa ter e precisa desenvolver em si é a solidariedade. E essa solidariedade é você estar solidamente junto com aquele que está sofrendo, com aquele que é seu irmão. Então, se você está vendo, se você está sentindo, se você está vendo a necessidade de alguém, essa necessidade precisa ser atendida, precisa ser suprida. Sermos solidários é isso. Então, irmãos, desenvolvamos essa solidariedade em nós. O pastor de hoje, o pastor Antônio Carlos Costa, ele é sociólogo, ele é teólogo, ele é também jornalista, tem essas 3 formações, além do que dirige a sua igreja como pastor. A pregação de hoje, a vida de oração e o caráter divino diante deste princípio, desta disciplina nossa, que é a de oração, que precisamos desenvolver. Uma excelente pregação, e eu espero que a gente assista e que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante das verdades que são ditas nestas pregações que a gente tem ouvido. Tá? Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um bom culto. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor,
porque vemos cada dia o Teu amor conosco, sobre nós, e queremos Te pedir, Pai Eterno, que esse Teu amor que recebemos seja um amor que nós possamos aprender, nós possamos descer esse amor até o nosso coração e sermos misericordiosos com todos que necessitam, Pai. Desenvolve em nós mais essa disciplina da misericórdia. Desenvolve em nós mais essa disciplina também da oração, Pai. Nos ajuda, nos dá uma boa semana. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. Sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a cercar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Igreja, nessa noite, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, chamada Parábola do Juiz Iníquo. O tema da minha pregação é a vida de oração e o caráter de Deus. Lucas, capítulo 18, verso 1, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Faz parte do conjunto de ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tema oração. Jesus entendia que a oração é o fôlego da alma. Sem ela, a alma se sente asfixiada. Oração é o primeiro exercício da fé. É a expressão profunda de confiança no caráter de Deus. É meio de graça. Através da oração, Deus supre as nossas necessidades, faz por nós, especialmente na nossa dor, o que não poderíamos fazer por nós mesmos para nos livrarmos do nosso sofrimento. Então, essa é uma parábola sobre o dever de orar, mas não apenas isso. Orar sempre e nunca esmorecer. No grego, nunca se sentir esgotado.
não perder o encanto pela oração, a capacidade de perseverar na súplica. Então, esta é uma mensagem que parte do seguinte pressuposto: que a nossa vida de oração é costumeiramente assolada por ataques frontais, seja do inferno, seja da vida, que tem como objetivo nos dissuadir de manter uma comunhão íntima com Deus. Aqui está, portanto, o texto dizendo que o objetivo do Senhor Jesus nesta mensagem era estimular os seus discípulos a orar, mas não apenas orar, orar sempre, sem nunca esmorecer. A partir do verso 2, o Senhor Jesus nos apresenta um dos principais motivos para nós perdermos o prazer na oração, a confiança na súplica, a alegria, associada até mesmo à saudade de estar na presença de Deus. Havia em certa cidade um juiz. Não há a mínima dúvida nessa história inventada pelo Senhor Jesus que esse juiz, por representar quem tem o poder, em cujas mãos se encontra a vida de um outro, que ele representa a pessoa do próprio Deus. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Não há mínima dúvida, isso em razão do fato óbvio de que tudo nessa história é deliberado. Nós não estamos diante de uma narrativa sobre a vida de um juiz, nós estamos diante de uma parábola. Tudo, portanto, aqui foi construído por Cristo. Cada palavra deliberadamente escolhida. E, de propósito, o Senhor Jesus descreve esse homem como um juiz maligno. Não temia Deus, não levava em consideração em sua vida, no exercício da sua profissão, o caráter de Deus, a lei de Deus, o temor que é devido a Deus. Ele lidava com as pessoas sem considerar a possibilidade de, em vindo ele a ser injusto, ser julgado por Deus. Então havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e, como corolário disso, não respeitava homem algum, não se curvava diante de ninguém. Banalizava a vida humana. Ele exercia a sua função pública sem pensar no benefício social que pessoas poderiam auferir do seu contato com ele. Um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Sendo assim, portanto, a antítese do caráter de Deus. Porque, de modo diferente desse homem, aquele em cujas mãos estamos, embora não tenha nenhuma lei no universo a qual se submeter, e nenhum superior a quem ele deva temer, ele só age na história por amor do seu nome. Seu governo soberano é estabelecido, é levado a cabo, suas ações na história são geridas sempre de uma tal maneira que esse Deus, de modo algum, venha negar-se a si mesmo. Em outras palavras, ele sempre age em conformidade ao seu caráter e é apresentado na Bíblia como um Deus que ama os homens, a ponto da Bíblia dizer que ele amou os homens de modo tão ardente
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 3, nós somos apresentados a alguém que na Bíblia representa a vida dos despossuídos, dos frágeis, daqueles que dependem da misericórdia de um outro para viver. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Portanto, uma pessoa que estava em busca de justiça na sua vida, que havia sido prejudicada de algum modo por alguém, que apresentava diante daquele juiz uma causa justa e que, consequentemente, estava nas mãos de um ser perverso. Verso 4. Ele por algum tempo não a quis atender. A figura, repito, tudo aqui é deliberado, de propósito. Jesus está querendo nos levar a sentir raiva desse homem. Ele por algum tempo não a quis atender. Por que não a quis atender? Porque ele não temia a Deus. E lágrima de viúva não despertava compaixão em seu coração. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois, e aí Jesus descreve esse homem conversando consigo mesmo. E é interessante que Jesus o faz se comportar de modo inusitado. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa fazer uma declaração como essa, admitir fatos como esse para si mesma. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. É claro que há pessoas que não temem a Deus e não respeitam homem algum, mas que são incapazes, pelo fato de não termos, nós homens, energia moral para admitir a nossa canalice. O que nós vemos sempre é aquilo que os psicólogos costumam chamar de racionalização. Por isso que é muito difícil você convencer um político corrupto apenas chamando de canalha. O que é mais difícil é desconstruir a racionalização, levando a ver que a ideia de que, por exemplo, roubar para a promoção da causa é péssimo para a democracia do país. Agora, você o atacar frontalmente, o chamando de corrupto, jamais o convencerá, porque ele construiu toda uma defesa que lhe permite viver na canalice sem drama de consciência. Mas como nós estamos diante de uma parábola, Jesus descreve esse homem dizendo para si mesmo: bem que eu não temo a Deus, pouco me importo em o agradar. Não faz sentido esse discurso de viver para a glória do seu nome. E não tenho o mínimo temor dele intervir na minha vida, me julgando pelas minhas ações. E ele prossegue dizendo: e nem respeito homem algum. Não exerço essa minha profissão movida a compaixão. Verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, me enche a paciência, porque se tratava de uma mulher que insistia em ter a sua causa julgada, absolutamente convencida da justeza da sua petição. Todavia,
como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Eu gosto muito da paráfrase feita pelo comentarista bíblico católico Joaquim Jeremias, que interpreta esse versículo da seguinte forma: para que esta viúva pare de me azucrinar a cabeça, eu vou despachá-la logo, julgando sua causa. Isso aqui não entra temor de Deus, nem preocupação, a mínima com o seu bem-estar. Eu só não quero é que ela continue a torrar a minha paciência. Ele se deixou pautar por ela, mexendo na sua agenda, a fim de se livrar de um tormento, de alguém que o incomodava. Verso 6. Então disse o Senhor: considerai, no grego, pare para ouvir, medite, pense do que diz este juiz iníquo. O Senhor Jesus, então, chama a atenção dos seus discípulos para o que estava embutido naquela declaração: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, mas para que esta viúva pare de me azucrinar, julgarei a sua causa. Jesus então faz uma pausa e diz: parem para pensar nisso. Reflitam sobre a relação entre esses dois personagens. Uma viúva estava nas mãos de um homem, ali apresentar uma causa justa, aí que está a lição, e que conseguiu extrair de um ser poderoso, porém perverso, uma coisa boa. Os versos 7 e 8 são o suprassumo do Evangelho. E eu fico muito feliz de ser pregador e poder fazer uma exposição desses dois versículos bíblicos. É um privilégio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aqui Jesus, então, apresenta a Deus como a exata antítese desse juiz. O que Jesus quer chamar a atenção da sua igreja é que para o fato de que, se aquela viúva conseguiu extrair algo de bom de um ser perverso, quanto mais nós, povo de Deus, poderemos ser abençoados por um Deus que é o exato oposto do juiz desta parábola. Veja o que o Senhor Jesus diz: não fará Deus justiça. Ora, é da natureza de Deus agir de modo justo. Repito, é da natureza de Deus agir de modo justo, porque a Bíblia sempre o apresenta, e o senso comum nos convence desse fato, de que Deus de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Aquele que rege o universo, em cujas mãos estaremos por toda a eternidade, é apresentado na Bíblia como limitado pelo seu caráter. Por isso, estabelece, entre outras coisas, na alma do convertido, a ausência completa de medo quanto à possibilidade de um dia nós, povo de Deus, tombarmos no não ser, desse Deus vir a se arrepender de ter uma quarta pessoa na comunhão da Trindade, a sua igreja. Por quê? Porque o Deus que não mente, o Deus que não pode agir de modo contrário à sua natureza santa, nos prometeu e selou a promessa com o sangue de Jesus Cristo, que para sempre nós haveríamos de viver na sua presença em estado de bem-aventurança eterna.
Então, não fará Deus justiça. É da natureza dele buscar o que é justo, buscar o que se conforma à sua lei. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. É impressionante aqui então a conexão que o Senhor Jesus faz entre o caráter santo de Deus e o seu amor pela sua igreja. Não fará Deus justiça, então o Senhor Jesus nos leva a conceber um universo que é regido por um ser justo. E não apenas isso, um ser justo que tem um povo. Um ser justo que ama o seu povo. Que é movido a ouvir a oração do seu povo, em razão do constrangimento. Isso chega a ser até uma linguagem antropomórfica. Exercido sobre o seu espírito, pela sua natureza santa. Mas é um Deus que é levado a atender a súplica do seu povo, porque esse povo foi escolhido, separado na eternidade para pertencer a este Deus, separado antes da fundação do mundo. Esse povo é fruto da fixação dos afetos de Deus na sua igreja, da sua determinação, do seu decreto de salvar e constituir um povo para si, que viva para a glória do seu nome e em estado de eterna felicidade. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. E aqui então, é interessante essa mensagem de Cristo, porque você vê doutrina, você vê o desejo de atingir a mente com boa teologia, mas de mexer com as emoções. E ele descreve, vejam só, o objetivo dele é que a gente não cesse de orar com confiança. E ele descreve um ser justo, que tem um povo, que é a menina dos seus olhos, em cuja vida ele fixou as suas afeições. E assim o Senhor Jesus descreve esse Deus a contemplar, esse Deus justo, a contemplar os escolhidos, clamando pelo que é justo, manhã, tarde e noite. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: é irresistível. Não há como ele não ouvir a sua oração. É claro que ele está apelando para as emoções humanas. Está apelando para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, especialmente com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Ora, e não é assim que minha filhinha lá em casa tem lidado comigo? Deitando e rolando, por ser a filhinha temporã, aquela que veio sem que estivéssemos preparados para recebê-la, e consciente disso, tem deitado e rolado, interrompe minha vida de oração, minha leitura da Bíblia, a hora que bem entender. E agora então ela está na fase da Frozen. Já ouviram falar Frozen? Frozen. Ela já passou pela fase da galinha pintadinha, já passou pela fase do Pocoyo, também teve a fase da Peca, tá certo? Peca, e agora é da Frozen. Só que coroa da Frozen, o bastão da Frozen, o vestido da Frozen. E eu não sei se ela está assim juntando histórias. A onda dela agora é pedir para que eu faça o papel de bandido e que eu entre no quarto de repente com cordão e amarre na cama. E ela representa direitinho: não. Aí eu amarro o braço: agora chegou o seu fim, Frozen. Finalmente consegui te pegar. Mas depois que eu amarro e a deixo imobilizada na cama, eu tenho que sair do quarto e fazer o papel do príncipe. Oh, querida, quem fez isso com você, preciosa Frozen?
Cheguei para libertá-la, ó amor da minha vida, ó por favor, quem fez isso? O terrível lobo, ó então eu vou libertá-la. Só que quando eu tiro a corda, um fiozinho lá qualquer, do braço, agora no pé papai, agora no pé. Pois é, gente, se os pedidos da minha filhinha Alice, que agora estava aqui, foi tão bonitinho, ela com as crianças indo para a escola dominical, se esses pedidos arrasam o meu coração, pedido para um pai, né, brincar com uma filhinha pela 20ª vez. Vocês imaginem o que Jesus está dizendo aqui. O que representa para Deus o pedido dos escolhidos. Mas veja só, vamos somar tudo. É o pedido justo dos escolhidos que oram manhã, tarde e noite, apresentando súplicas justas para um ser justo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: portanto, vocês devem fundamentar sua vida de oração no caráter de Deus. E que enquanto vocês não duvidarem do caráter de Deus, jamais esmorecerão em sua vida de oração. Olha o que ele diz aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E aí está o motivo do esmorecimento, do porquê nós perdermos o ânimo por oração. Os aparentes atrasos de Deus, esse relógio divino que parece que está sempre atrasado, quebrado. Mais do que isso, é a perturbação causada por lidar com o silêncio de Deus. Porque ele está falando aqui do crente viúva, daquele que percebe sua fragilidade e que foi levado à compreensão que depende da benevolência de um outro para ter um pedido atendido. E que, a despeito da justeza da causa, da perfeição do caráter santo desse mesmo Deus, do amor que Ele tem pelo que ora, o crente é forçado a lidar com o silêncio divino, a demora de Deus. Então, o Senhor Jesus admite a possibilidade de um Deus santo, justo, que ama o seu povo, que se compadece de ver sua igreja curvada, ali pedir justiça, respondendo a uma súplica como essa, com silêncio. Demora de Deus. E por que essa demora? Resposta mais basilar para a pergunta é porque Ele é soberano, nós não somos o centro do universo, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E que nós temos que aprender a transformar a nossa oração num monólogo, fazendo com que a nossa oração nada mais represente do que Deus falando consigo mesmo. E isto pelo fato
de termos tornado a glória de Deus a suprema meta das nossas vidas. Então esse é o primeiro motivo. Que ele tem seus caminhos, conforme nós cantamos, tem seus próprios planos. Segundo lugar, porque nem sempre nós estamos preparados para receber o que pedimos. O período do silêncio é o período da maturação, o período do amadurecimento, é o período do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas para que a bênção a ser recebida não seja destruída por nós. Se vocês voltarem na história da minha vida, no meu passado, vocês me pegarão com 20 anos nessa igreja, pedindo para que Deus me usasse. E graças a Deus, por Ele não ter ouvido minha oração nos termos em que eu apresentei a Ele. Por Ele não ter se submetido à minha agenda, eu não teria a mínima condição de, no passado, lidar com o que eu estou lidando hoje. Outro motivo da demora é essa obra do Espírito mediante a qual Deus nos leva a nos desapegarmos do bom a fim de nos abrirmos para o excelente que Ele tem reservado para as nossas vidas. Como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então você se aferra ao bom, muitas vezes o transforma num ídolo, sem considerar a possibilidade de Deus ter algo mais excelente reservado para a sua vida. Bom, penso que todos aqui têm, na sua história, um testemunho como esse para contar. Basta você parar para pensar, por exemplo, naquela pessoa no passado por quem você orou para casar e que não teve sua oração atendida por Deus. Aí você se esbarra com essa pessoa na rua e é levado a dizer: Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque tu és Deus que não ouve a oração do seu povo. Mas é isso que acontece. E não é porque a pessoa não vale a nada. Muitas vezes porque você olha e você diz: ela não me aguentaria. Sabe? Então, não daria. Ela precisava de alguém do meu lado mais paciente, mais misericordioso, mais longânimo. Embora pareça demorado em defendê-los. Demorado. Eu comecei a escrever livro desde o final dos meus 20 anos, eu acredito. E orava fervorosamente: Deus, que meus livros sejam originais, sejam fiéis à Bíblia e que alcance o maior número possível de pessoas. Devo ter lançado uns quase 10 livros com repercussão pífia, que não se tornaram em best-seller. Quando eu tive que lançar esse último, todo esse histórico de oração não respondida veio à minha memória. Aqui estou eu orando por um pedido que já apresentei em outras ocasiões e que não foi atendido por Deus. Até que agora, nesse último lançamento, no primeiro mês da primeira impressão, a editora está precisando fazer uma reimpressão, porque a primeira edição já está esgotada.
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O que nós não podemos é, no fundo do poço, com José, já disse isso para vocês em outras ocasiões, dizer: José, cadê o Deus das profecias? Cadê o Deus das promessas? Onde que está aquele que o fez sonhar? Como encaixar esse poço na sua relação com Deus? Privando assim José de ouvir um conselho de uma outra natureza, que pudesse levá-lo a se abrir para a possibilidade de aquele poço ser uma expressão de amor e caminho conducente a uma forma de operação de Deus através da sua vida, que representaria a preservação da vida do povo da aliança e, anos depois, o surgimento do Messias, do Salvador do mundo. Como Martin Lloyd Jones costuma dizer, a inescrutabilidade de Deus é a maior causa dos nossos tropeços espirituais. O que ele quer dizer com isso? A nossa incapacidade de entender os caminhos, os procedimentos de Deus. E de não pensarmos na possibilidade de estarmos no meio de uma história esquisita, mas que caminha para algo que, quando se tornar realidade, nos levará a dizer como José: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Último versículo. O bom desse método de pregação, que a gente sempre sabe quando está terminando, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, porque não há como. Ele não dá vazão a esse apelo da sua natureza santa, a esse amor pelos escolhidos. Depressa lhes fará justiça. Aí a bomba atômica. Contudo, esse contudo, quando vem contudo na Bíblia, a vontade que dá de cair de joelho. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que o Senhor Jesus está dizendo? Que o tempo do fim seria caracterizado por muita incredulidade, por carência de fé. E é interessante observar que, se pararmos para analisar o sentido da palavra fé à luz do contexto, nós seremos levados à conclusão que crer de modo evangélico é jamais confundir Deus com o juiz da parábola. Estão entendendo? Isso é muito importante. Quando Jesus diz achará fé na terra, o que ele está dizendo é: achará pessoas que não confundem Deus com o diabo. Gente, está claro isso para vocês? Achará pessoas que têm sua vida de oração fundamentada no caráter santo de Deus, sabem que Deus é leal ao seu povo, e que sua natureza o move a ouvir o clamor da sua igreja, que a ele clama dia e noite. A conclusão é assustadora. E nessa passagem a gente vê a genialidade de Cristo. Que o que ele está dizendo é o seguinte: que nós podemos passar grande parte da nossa vida levantando questões referentes ao caráter de Deus, à sua natureza santa, aos seus procedimentos, aos seus decretos soberanos, ao seu governo providencial. Como um papa que chegou em Auschwitz e fez a seguinte pergunta: onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? O que Jesus diz é que nós deveríamos
em vez de se passar a nossa vida duvidando do caráter de Deus, perscrutando os desígnios do Criador soberano, nós deveríamos concentrar a nossa atenção no estado do nosso próprio coração. Porque o que Jesus está dizendo é assustador. Pessoas podem viver da seguinte forma, tendo um Deus justo, um Deus amoroso, que ouve orações, que ama o seu povo, que se compadece daquele que a ele clama manhã e noite, e nós não tirarmos nenhum proveito disso, por termos nos deixado dominar pela cultura. Com isso, o Senhor Jesus revela a excelência da verdadeira fé, do tesouro, do privilégio que é crer, e do quanto nós devemos investir tempo em nosso coração, para que ele seja sempre encontrado, nos levando a orar como quem ora ao Pai, e não como quem apresenta a sua causa a esse juiz perverso da parábola. Isso significa o seguinte, meus amados irmãos, que nós precisamos gastar tempo diário com esse livro. Que bem-aventurado é o que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Que nós precisamos separar tempo à noite, com o abajur ligado, num canto da nossa casa, para olhar para esse livro como quem olha para uma noite estrelada, na esperança de ver cada vez mais estrelas. Isso significa a necessidade imperiosa, pelo fato da cultura dentro da qual estamos imersos, nos conduzir para confundir Deus com o diabo. Isso representa para você, para mim, a necessidade imperiosa de separarmos tempo para orar, para estar com Jesus, para trancar a porta do quarto, ou seja, onde for, em solitude, na presença do nosso Salvador. Isso significa participar do sacramento da ceia. Perguntaram para John Stott qual é o seu segredo da sua vida espiritual. Ele falou: eu oro, eu leio a Bíblia, participo da ceia do Senhor. Isso significa termos mais conversação santa entre nós, nos animando à fé. Termos os nossos grupos de afinidade para juntos buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Sim, separar tempo para recebermos essa visitação divina, que enche o coração de firme confiança no amor de Deus. Isso significa também a decisão de humildemente separarmos tempo para fazermos o que os irmãos estão fazendo, que a nós pastores causa grande admiração, especialmente nos dias de hoje, de tanta comunicação quente. O que eu estou dizendo é o seguinte: sem esse exercício humilde de você sentar no banco de uma igreja, para ouvir um monólogo, não há fé firme, ousada, que tem o caráter de Deus, repito, como fundamento da esperança. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Há algo que acontece num ambiente como esse, que não acontece em nenhum outro lugar. Há promessas para esse tipo de reunião. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre os 20. Pedro pregava e o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. Eu não tenho a mínima dúvida que
os irmãos vão sair daqui a pouco por essas portas para encarar a segunda-feira com muito mais esperança depois de terem participado desse culto de adoração a Jesus Cristo. Então é isso, gente. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vocês imaginem isso. O que Jesus está dizendo é que, me perdoem repetir, é tão grave, que não é demais repetir. O que o Senhor Jesus está dizendo é que no final dos tempos, pessoas confundirão Deus com o diabo. E que por isso não encontrarão sentido na oração. Que Deus nos dê graça, para que jamais o confundamos com esse juiz iníquo. Que pelo seu Espírito, ele nos leve a orar a um Deus a quem chamamos de Pai, que está mais interessado em nos abençoar do que nós estamos em receber a bênção. Que Deus abençoe profundamente em nome de Jesus. Venho a ti, pois sei
Jesus disse: tudo quanto pedir o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Eu sinto-me feliz em poder estar com vocês hoje à noite, trazendo a minha satisfação de ter ouvido a mensagem transmitida pelo pastor, e mensagem que conforta o coração de todos nós. Que nós usemos a nossa vida de fé, que orando, confiando no Senhor Jesus, façamos o trabalho de acordo com a vontade dele e o efeito é positivo. Eu agradeço a Deus a oportunidade e te pedimos agora que o Senhor Deus atenda nossos pedidos, nossas súplicas. Faça com que nós tenhamos a confiança de que tu estás ouvindo a nossa mensagem, nossa necessidade e o desejo de poder te servir de coração. Que o santo e poderoso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em nossa vida e no coração de todo o povo de Deus, de hoje por toda a eternidade. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares